A minha cordial saudação a todos vocês que estão agora comigo para novamente refletirmos na Palavra de Deus, dando sequência aos nossos estudos neste maravilhoso Evangelho de Marcos. Que o Espírito Santo nos assista, nos dê entendimento ao, mais uma vez, meditarmos sobre a pessoa, a obra, o profundo amor de Jesus por todos nós. E o nosso texto de hoje é Marcos, capítulo 9, os versículos 30 a 41, Marcos 9, 30 a 41, onde nós temos dois temas. Nós temos uma segunda predição de Jesus a respeito da sua morte e ressurreição, e a reação, novamente uma reação sem sentido, meio sem noção, a sequência dos discípulos, a sua conversa, depois de Jesus predizer pela segunda vez que ele tinha que ir para Jerusalém para morrer e ressuscitar. Por 3 vezes Jesus falou dessas coisas bem claramente segundo os evangelhos. Na primeira vez, isso nós temos em Marcos capítulo 8, versículo 31 e seguintes, isso nós já estudamos anteriormente. Jesus disse pela primeira vez que ele tinha que ir para Jerusalém, onde ele seria maltratado pela liderança religiosa e finalmente ele morreria na cruz, mas não ficaria na sepultura. No terceiro dia ele ressuscitaria. Logo depois, na sequência, temos uma reação, nós diríamos, sem noção, da parte do apóstolo Pedro. Ele reclamou com Jesus: de jeito nenhum, isso não vai acontecer, nós não vamos deixar. Aí Jesus diz para ele: o Pedro, passa, Satanás, o diabo está te usando, colocando pensamentos nesse sentido em você. Isso é coisa de Satanás. Porque tu não pensas como Deus pensa, tu não cogitas das coisas de Deus. Deus pensa que é necessário que tal aconteça para a salvação dos pecadores. O profundo amor de Deus por nós, pessoas perdidas, condenadas por causa do pecado, esse profundo amor de Deus fez com que o seu Filho Jesus fosse enviado à terra para dar a sua vida por nós, e assim providenciar pelo seu sangue derramado oportunidade de perdão dos pecados e vida eterna. Pois o Pedro não entendia isso assim, ele achava que Jesus não tinha que morrer, né? Ele queria a glória e não queria a cruz, e Jesus o recriminou. Agora, nessa segunda vez no nosso texto de hoje, de Marcos 9, 30 e seguintes, novamente, Jesus fala dessas coisas claramente e temos uma segunda reação sem noção dos discípulos. Aliás, 2 reações sem noção. E isso que nós queremos falar hoje. Já lembrando que para frente teremos uma terceira vez, isso tem em Marcos capítulo 10, versículos 32 e seguintes, 10, 32 e seguintes, onde pela terceira vez, Jesus fala da sua morte e ressurreição, e pela terceira vez teremos uma reação sem noção dos discípulos. Ao invés de se preocuparem com pensarem, crerem na obra redentora de Cristo, eles ainda estão preocupados com coisas humanas, com orgulho, com vaidade, cada um quer ser o maior. Caros amigos, irmãos e irmãs, vocês que estão comigo, algumas observações ainda antes de olhar o texto propriamente dito. Isso mostra como era difícil os discípulos crerem na real missão de Jesus. Aliás, o crer não é humano, é o Espírito Santo que provoca a fé. Hoje também é assim. Ainda hoje é assim que as pessoas, mesmo ouvindo a palavra de Deus, têm muitas vezes reações tipo sem noção, né? Mesmo a gente, vamos ser sinceros, às vezes a gente sai de um estudo bíblico, acabou de meditar na palavra de Deus,
ou sai de um culto, depende o que acontece, mas a gente tem uma reação totalmente descabida devido à fraqueza humana. E Jesus sempre de novo tem que nos aconselhar, nos puxar a orelha, calmamente, com todo carinho, nos chamar de volta para junto de si, né? Jesus pacientemente releva, aparentemente faz vistas grossas para certas situações, porque ele sempre vê o todo e sempre enxerga além. Ele sempre quer a salvação de todas as pessoas, a salvação da gente. Pois bem, dito isso, eu convido vocês a olharmos mais de perto o texto propriamente dito, o texto de hoje, que começa assim, Marcos 9, 30 até o 32, primeira vez Jesus, aliás, a segunda vez Jesus predizendo, né? Jesus e os seus discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, chamado segredo messiânico. Já várias vezes nós ouvimos que Jesus, antes da sua morte, ele não procurava fazer muita propaganda a respeito de si mesmo, para não ser reconhecido como um milagreiro qualquer ou um libertador político, para que sua verdadeira missão, após a sua morte principalmente, fosse entendida, crida e divulgada. Então ele não queria que ninguém o soubesse. Por quê? Porque ele estava ensinando os discípulos. A missão principal de Jesus era o ensino do Evangelho do Reino. Com seus milagres, com seus sinais, quando ele curava enfermos, ele o fazia por dois motivos. Primeiro, por compaixão, obviamente por compaixão da pessoa, mas esse sinal sempre apontava para algo maior, que ele é o Messias, o Filho de Deus que se fez carne, que veio habitar entre nós para providenciar salvação. Quando ele expulsava demônios, foi para demonstrar a sua vitória sobre os demônios. Mas a missão principal dele, então, ser o Salvador, vencer o diabo e toda a sua artimanha, ele a expunha através do ensino. E aqui diz o texto o que ele ensinava. Ele lhes dizia aos discípulos: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Caros amigos, a morte, ela sempre provoca medo, receio, os mais diversos tipos de reações num primeiro momento, né? Os discípulos não estão gostando dessa história de Jesus alertá-los, ensiná-los a respeito da sua morte e da necessidade dessa morte, né? Morte é algo assustador. Assim como a ressurreição é algo para a natureza humana, para a mente humana, inverossímil. Não dá para acreditar pela própria razão, pela própria mente, em ressurreição. Nós acreditamos na ressurreição de Jesus e na nossa própria ressurreição, porque o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, Espírito de Deus, nos convence. Mas assim como a morte assusta, a ressurreição, ela é para a natureza humana algo que não pode ser crido. Mas, repito, nós cremos porque o Espírito Santo opera esta fé. Pois bem, os discípulos, eles ficam confusos, novamente, com tudo isso. E aí o que acontece adiante? Aquilo que eu chamo de reação totalmente sem noção. Diz o nosso texto: Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, ali onde eles moravam, tá? Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos:
O que é que vocês estavam discutindo no caminho? Como se Jesus não soubesse. Estava se fazendo, como se diz, né? Mas eles ficaram calados porque no caminho haviam discutido sobre qual deles era o mais importante. Oh, coisa sem noção! Jesus falando da sua morte e ressurreição, do assunto principal para a salvação da humanidade, e eles discutindo pelo caminho quem era o mais importante. Jesus sentou-se, olha a calma de Jesus, chamou os 12, gurizada, vem cá, filhos, venham aqui, vamos conversar. E lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Quem quer ser o primeiro, quem quer ser grande no reino de Deus, que se humilhe, preste trabalhos humildes, sirva os outros. E aí Jesus, como que para exemplificar o que ele está dizendo, tem mais gente por ali, diz o texto que aí segurou uma criança e a pôs no meio deles. E abraçando-a com todo carinho, disse aos discípulos: aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Olha, o que um seguidor, uma seguidora de Jesus fazem? Agem como Jesus agia, com todo carinho, com todo amor pelo semelhante, ajudando o semelhante em todas as suas necessidades. Jesus aqui pega uma criança como exemplo. Sabemos que nos tempos bíblicos, em muitas ocasiões, crianças e mulheres eram desprezadas. Jesus muda essa situação. Para Jesus são todos iguais. Mas no contexto, as crianças eram consideradas pessoas como que inferiores, né? Algo quase sem valor. Jesus dá o devido valor, dizendo: o que vocês fizerem por uma criancinha, vocês estão fazendo para mim. Isto é ser grande no reino de Deus. Quem quer ser grande, quem quer ser o primeiro, seja o último, ame o seu próximo e demonstre isso em atitudes de amor. Depois desse ensino de Jesus, temos uma segunda palavra, eu diria de novo, sem noção, dessa vez do apóstolo João. O João disse, continua o texto, versículo 38 e seguintes: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Oh inveja, oh inveja! Ele não é do grupo, em nome do Senhor ele expulsa demônios, nós proibimos ele de fazer isso. Jesus respondeu: não o proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós, é por nós. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem der um copo de água a vocês, porque vocês são de Cristo, com toda certeza receberá a sua recompensa. Quanto a esse caso, Jesus diz: não proíbam. Quem não é contra nós é por nós. Aqui Jesus inverte um ditado. Em outras ocasiões é dito: quem não é por nós é contra nós. Diz Jesus: quem conosco ou comigo não ajunta, espalha. Mas também aquele que não é contra nós, ele diz aí, é a favor de nós. Nem todos andam da mesma forma como eu entendo que se deve andar exteriormente com Jesus, desde que se ande com Jesus. E qualquer coisa que alguém fizer realmente em nome de Jesus, ou pelo poder de Jesus, e sendo de acordo com a vontade de Jesus, isso não pode ser proibido. De quebra, Jesus então ensina também a tolerância e a caridade aqui a todos nós. Né? E a abrangência do Evangelho, com Cristo não andam só algumas pessoas que nós imaginamos ou que nós conhecemos. Graças a Deus tem muito mais gente andando com Ele.
E novamente, quem sabe tendo em mente ainda aquela imagem da criança, agora Jesus diz: qualquer um que fizer qualquer bem a vocês, vocês são meus pequeninos também, mesmo que dê um copo de água fria, se fez isso por ser meu seguidor, minha seguidora, está fazendo isso como sendo para mim, e isso tem recompensa. Pois bem, que sirva isso também de estímulo para nós, para a nossa prática da vida cristã. Irmãos, amigos, como é difícil os discípulos crerem na real missão de Cristo. Como é difícil no mundo crer em Cristo, mas quem opera a genuína fé é o Espírito Santo. Hoje ainda é assim, né? Jesus pacientemente releva os pecados daqueles que se arrependem. Ele perdoa esses pecados, ele concede a fé salvadora, ele concede vida eterna. Que isso seja concedido a cada um de nós. Amém. Vamos orar. Querido Jesus, muito obrigado por toda a tua paciência conosco. Muito obrigado porque tu não te negaste a cumprir o que foi designado pelo teu Pai. Tu não fugiste da cruz. Tu pagaste por todas as nossas culpas na cruz do Calvário. Te pedimos que nos perdoes todos os pecados e nos mantenhas na genuína fé em Ti e na prática do amor ao nosso próximo. Oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado por mais uma vez terem estado comigo. Desde já fica o convite para continuarem também comigo nestas meditações. Então, Deus nos abençoe e até a próxima oportunidade.